Sabe quando a gente liga a televisão e cai num filme de ação bem na metade da maior explosão possível? Nossa, sim. Sem história de fundo, sem nada. Exato. Não tem aquela apresentação lenta dos personagens, não tem construção de cenário, é só o caos absoluto. É estilhaço voando pra todo lado e o protagonista já lutando pela própria vida no meio do fogo cruzado. Isso. E é uma quebra brutal de expectativa, né? Porque normalmente a gente quer entender o contexto antes de mergulhar no clímax do negócio. Com certeza. Essa urgência da narrativa força quem está acompanhando a prender a respiração logo no primeiro segundo. E essa é a descrição perfeita da sensação de abrir o Evangelho de Marcos. Tipo, se a gente olhar para Mateus ou Lucas, tem toda uma longa jornada preparatória, sabe? Sim, a gente via a manjedoura, os anjos, toda aquela genealogia detalhada. Que funciona quase como a fundação de uma casa. Mas Marcos simplesmente ignora tudo isso. Ele lança a gente de cabeça no fogo da ação. Bem no exato segundo em que o ministério público de Jesus começa. E olha, o nosso mergulho profundo nas Escrituras hoje não é um resumo histórico superficial. A gente tem um material base bem denso para guiar essa conversa. Tem mesmo. Nós estamos trazendo transcrições de análises pastorais em vídeo do pastor Michelson Borges e da pastora Rosana Garcia Barros. E, além disso, um comentário bíblico-teológico cheio de detalhes fascinantes. A nossa missão hoje é extrair o que está por trás dessa largada explosiva do texto. É importante estabelecer que o texto de Marcos carrega um tom espiritual de muita reverência. O objetivo aqui não é só catalogar eventos antigos. O buraco é muito mais embaixo. Certo, vamos desvendar isso. E o primeiro rosto que surge no meio desse cenário acelerado é o do homem encarregado de preparar o terreno. João Batista. Isso, porque antes que o rei inicie o seu ministério, o mensageiro precisa entrar em cena, né? E o que me chama muita atenção é o ofício de João Batista. Ele vivia de uma forma, assim, extremamente austera no deserto. Sim, vestindo roupas de pelo de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre. Um negócio impensável para nós hoje. A análise pastoral do nosso material argumenta que essa simplicidade extrema é algo que a igreja moderna precisaria resgatar. Mas me diz uma coisa, por que essa estética do deserto era tão fundamental ali? Então, o visual e o estilo de vida de João eram, basicamente, um manifesto teológico ambulante. Como assim? Ele estava se opondo de forma bem direta ao luxo e à ostentação daquela elite religiosa de Jerusalém, sabe? Ao se despojar de todo o conforto material, João colocava o foco inteiramente na urgência da mensagem dele. Que era o batismo de arrependimento. Isso mesmo. E as fontes fazem uma separação vital aqui. O batismo de João nas águas exigia um abandono real do pecado. Não era um rito mecânico. Era uma mudança de rota visível. Exato. Mas o próprio João deixava claro que aquilo ali era, de certa forma, incompleto. A água lavava o exterior, mas a promessa real era o batismo diário com o Espírito Santo. Aquele que seria traído por Jesus, né? Para transformar a essência de verdade. E, nossa, essa preparação toda deságua naquele momento visualmente maravilhoso no Rio Jordão. O batismo de Jesus, um momento ímpar. Sim, onde o céu se abre e vemos a Trindade manifesta ao mesmo tempo. O Pai falando, o Espírito descendo como pomba e o Filho ali nas águas. É uma imagem poderosa. É sublime. Mas o que me deixa perplexa é o que acontece no segundo seguinte. A narrativa de Marcos usa muito a palavra grega euteos, que significa logo ou imediatamente. É o ritmo frenético que a gente comentou. Exatamente. Imediatamente após esse ápice de glória, o texto diz que Jesus é impelido pelo Espírito lá para o deserto. E não é um retiro tranquilo para meditar, sabe? O texto relata feras selvagens, lobos, leopardos. O cenário era assustador. E a pastora Rosana Barros traz um ponto crucial sobre isso. Qual? Ela alerta para uma contradição nossa. Tipo, todo mundo quer passar pelas águas do batismo e receber o Espírito Santo, mas a grande maioria foge das feras no deserto. Nossa, isso é um tapa na cara. Pois é. O comentário teológico pontua que Deus não tem prazer nenhum no sofrimento humano. Mas a questão é que é na escola das dificuldades que a nossa vida se liga de verdade à do Salvador. Sabe a imagem que me vem à mente? Eu vejo o deserto meio que como uma forja espiritual. Uma forja? Gostei da analogia.
Sim, tipo, quando o ferreiro coloca o metal no fogo, aquele calor absurdo não tá lá para derreter e destruir a peça, mas para purificar, para queimar escória, né? E preparar aquele metal para a missão. Se conectarmos isso ao quadro geral da Bíblia, essa vitória de Cristo na aridez do deserto ganha um peso enorme. O primeiro homem, Adão, perdeu tudo no ambiente mais perfeito possível, que era um jardim. Caramba, é verdade. E Jesus vai para o ambiente oposto. Exatamente. Jesus vence no ambiente mais brutal e inóspito que existe. Ele recupera ali, nessa forja solitária, o terreno que Adão perdeu. É isso que dá a base de autoridade para o seu chamado público. O que nos leva ao momento em que ele sai de lá e declara: o tempo está cumprido. Essa frase muda tudo. Sim, porque o nosso comentário bíblico explica que isso não é só um senso de urgência, tipo, vamos logo. É uma referência matemática à profecia das 70 semanas de Daniel. O relógio profético zerou ali. O momento exato havia chegado. E a primeira atitude dele é andar pela praia e chamar uma equipe, né? Simão, André, Tiago e João. Os pescadores. E tem um detalhe fascinante que só Marcos menciona e que me pegou muito de surpresa. O texto fala que Tiago e João deixaram o pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Ah, esse é um ponto que a galera sempre deixa passar. Eles tinham empregados, isso mostra que eles não eram, sei lá, trabalhadores passando fome. Eles eram donos de um negócio próspero. Tinham funcionários. O comentário bíblico faz questão de destacar isso. Aqueles homens deixaram uma vida super confortável e estável. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque pensa bem, abandonar um negócio lucrativo da família e ainda largar o pai lá no meio do expediente. De uma hora para outra. Sim, aos olhos modernos isso parece quase irresponsável. O que isso diz pra gente sobre o chamado de Cristo? Revela a força magnética e irresistível desse chamado. Aquele treinamento é transformar pescadores de peixes em pescadores de homens. É um peso de eternidade, né? Totalmente. É uma vocação que ofusca completamente qualquer métrica de sucesso financeiro ou sucesso temporal. E foi essa mesma autoridade esmagadora que chamou a atenção na sinagoga em Cafarnaum. O episódio do sábado, quando ele vai ensinar, Isso. a multidão fica maravilhada, porque Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. E os escribas eram os acadêmicos da lei oral, certo? Aqueles que viviam de citar os antigos rabinos. Ah, o rabino tal disse isso, o rabino tal falou aquilo. Era um conhecimento de segunda mão. Jesus, por outro lado, falava como a própria fonte da verdade. A análise pastoral pontua que a verdadeira autoridade espiritual vem da comunhão com Deus e não de cargos. Nossa, e essa autoridade incomodou demais. E não só os líderes religiosos. Ela bateu de frente com as forças das trevas no mundo físico. O primeiro grande confronto não foi um debate, foi um exorcismo na sinagoga. E no meio da explicação de Jesus, um homem endemoniado começa a berrar: "Bem sei quem és, o Santo de Deus." O material explica que isso revela o terror dos demônios diante do juízo final. E tentavam distrair os ouvintes da verdade que estava sendo plantada ali. Mas aí vem o que eu acho muito intrigante. Jesus dá uma ordem curta, de uma palavra só: cala-te. O demônio sai e o texto usa a palavra grega esparasso, que significa convulsões muito fortes. É um cenário de violência espiritual extrema. Muito. Mas por que silenciar o demônio se ele estava falando a verdade sobre Jesus ser o Santo de Deus? Porque Jesus rejeitava qualquer endosso vindo das trevas. Além disso, as nossas fontes mostram que ele não queria ser confundido com o Messias político querendo fazer revolta contra Roma. Ah, entendi. Ele queria que a fé nascesse do caráter dele e não de um tumulto. Exato. E o comentário teológico traz uma nota especial incrível aqui sobre a possessão. Como assim? Eles analisam o mecanismo disso. O controle do Espírito Santo sempre empodera a vontade humana. É uma cooperação. Já Satanás quer escravizar a vontade. E como ele faz isso fisicamente falando? A possessão afeta o sistema nervoso, os nervos sensoriais e motores. O comentário diz que ceder repetidamente ao pecado é o que vai entregando o controle ao inimigo, até formar um caráter semelhante ao dele. Nossa, é como se a nossa mente fosse uma cidadela, sabe? Uma fortaleza.
O Espírito Santo seria o nosso convidado de honra, que nos ajuda a fortalecer os muros do lado de dentro. Perfeito. Mas o inimigo é o invasor. Ele tenta tomar a sala de controle. E no fim das contas, a escolha de quem segura as chaves dessa fortaleza é 100% nossa. O que é fascinante aqui é ver o contraste. Aquela degradação física e mental na sinagoga era o limite extremo de quem entregou essas chaves para o inimigo. É o roubo da própria dignidade humana. E a pastora Rosana faz um alerta muito sério sobre isso, né? Faz. Ela nos lembra que apenas saber quem Deus é não salva ninguém. Os demônios sabiam perfeitamente quem era Jesus ali na sinagoga. E eles tremiam de medo. Ter conhecimento acadêmico ou intelectual sobre ele não adianta nada se não houver um relacionamento pessoal e que esteja sempre crescendo. Exatamente. E aí a narrativa engata de novo, porque a mesma mão que expulsa demônios com tanta severidade é a mão que se estende cheia de compaixão para tocar os doentes. Eles saem da sinagoga e vão para a casa da sogra de Pedro. Isso. E o Lucas, que era médico, relata no evangelho dele que ela estava com uma febre altíssima. A raiz da palavra grega, puresso, indica fogo. O material sugere que era uma malária severa por causa dos pântanos ali na região. E Jesus não faz um discurso. Ele simplesmente toma a mão dela. Sim, e é tão imediato, não tem convalescença, não tem ficar de repouso. A febre some e ela já levanta para servir a todos eles. E a notícia disso se espalhou, mas eles esbarraram nas leis rabínicas. Ah, sim, porque era sábado. Exato. Era proibido curar no sábado, a não ser que a pessoa estivesse morrendo. Então o que acontece? A multidão fica esperando o sol se pôr. E quando escurece, vira um mar de gente. O texto diz que trouxeram todos os doentes da cidade ali na porta do Pedro. Jesus trabalhou madrugada dentro. Uma exaustão profunda. O que nos leva a descobrir o grande segredo do poder dele. Porque depois de trabalhar até não aguentar mais, o que ele faz? Alta madrugada, entre umas 3 e 6 da manhã, ele levanta, procura um lugar deserto e vai orar. Essa é a grande lição. A reflexão pastoral questiona a gente duramente aqui. Se o próprio Filho de Deus achava indispensável ter essa oração solitária, como é que nós, réis mortais, achamos que dá para viver sem essa comunhão com o Pai? É o que sustentava ele. E essa fonte de poder seria testada de novo com um leproso. Aquele homem era um excluído, socialmente e religiosamente. Era visto como amaldiçoado. E ele chega para Jesus e diz: "Se quiseres, podes purificar-me." E a palavra ali é catarizo. Ele não queria só sarar o corpo, ele queria limpeza cerimonial. Ele queria a vida dele de volta. E Jesus, quebrando absolutamente todas as regras humanas de quarentena, vai lá e toca o intocável. Só que aí vem uma ordem legal. Jesus manda ele ir direto ao sacerdote. Que era para servir de testemunho oficial para os líderes não duvidarem. Isso levanta uma questão importante porque o leproso simplesmente desobedece. Ele sai contando para todo mundo. E assim, a gente até entende a alegria incontrolável dele, mas isso atrapalhou a mobilidade de Jesus. Ele não conseguia mais entrar nas cidades e teve que ficar em lugares ermos. É que o excesso de zelo sem obediência cria problemas. Jesus não queria fama de curandeiro. O objetivo primário era ensinar sobre o reino e perdoar pecados. E aquele frenesi todo atrapalhou a missão principal. Faz todo sentido. E olha como isso resume a nossa jornada pelo capítulo 1 de Marcos. É uma narrativa vibrante que vai do deserto solitário para as batalhas espirituais nas sinagogas. E termina num toque compassivo para um homem que a sociedade tinha descartado. Tudo isso firmemente ancorado naquelas orações silenciosas da madrugada. Aquele pilar invisível. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, vemos Jesus iniciando seu ministério com um chamado poderoso. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Este convite é atemporal e pessoal. Jesus nos convida a uma transformação de vida através do arrependimento e da fé. Ele nos chama a deixar para trás o que nos afasta de Deus e a abraçar a esperança e a salvação que Ele oferece. Hoje, você pode responder a esse chamado, permitindo que Jesus transforme seu coração
e sua vida, trazendo paz, propósito e alegria com firmeza. E que esse convite seja muito real para todos nós hoje. Para encerrar a nossa análise de hoje, eu quero deixar um pensamento provocado por tudo que a gente viu. Se cada milagre, se cada vitória de Jesus contra as trevas nesse capítulo foi abastecida pela comunhão solitária nas primeiras horas da manhã, fica a pergunta: no mundo tão caótico, quais são os nossos lugares desertos? Onde a gente precisa buscar hoje aquela força necessária para vencer as nossas próprias batalhas cotidianas?